Fala minha galera, tudo tranquilo? Professor Tiago Melo na área e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de matemática para você. Vamos dar continuidade à nossa playlist de análise combinatória, né? Na aula passada falamos sobre arranjos com repetição e na aula de hoje vamos abordar a ideia de arranjo, né? E aqui nesses arranjos nós vamos trabalhar com elementos todos distintos, tá bom? Se você não assistiu a aula anterior e as demais aulas da nossa playlist de análise combinatória, pausa o vídeo, vai lá na playlist e assiste todas as aulas que são importantes para que você possa entender os conteúdos, né? Respeitar essa sequência didática é importante para facilitar a tua compreensão, beleza? Mandar um abraço aí todo especial para os nossos alunos, os meus alunos da ETEC, Clóvis Nogueira Alves, aqui em Serra Talhada, que estão estudando aí nessa quarentena por meio das nossas aulas remotas aqui no YouTube, beleza? Mas você de casa que está estudando, está se preparando, vai prestar Enem, vai prestar vestibulares, concursos públicos, vem com a gente e vamos aprender juntos essa matemática do ensino médio. Vai ser incrível. Simbora, galera. Olha só. A ideia vai ser a mesma da aula passada. Definição matemática, explicação e exemplo, tá bom? Vamos lá. Seja M um conjunto com Mzinho elementos, né? Aqui você tem Mzão, que é um conjunto com Mzinho elementos, isto é, aí você tem aqui o conjunto Mzão, né? Aí você tem o elemento A1, A2 e AMzinho. Perceba que, de fato, né, Mzinho ele representa o número de elementos desse conjunto Mzão. Chamamos arranjo dos Mzinho elementos, tomados R a R, ou seja, em sequências de R elementos, em que, olha só que interessante, preste atenção nisso aqui. Esse R ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor ou igual a Mzinho. Né? Quem é Mzinho? O número de elementos no conjunto. Ou seja, como esse R representa a quantidade de elementos de cada sequência que eu vou organizar esses elementos, eu posso ter no máximo sequências utilizando todos os elementos desse conjunto. Ou eu tenho que ter uma sequência utilizando todos os elementos, né, no máximo, ou eu posso escolher uma quantidade de elementos que seja menor. Ou seja, só que tem que ter no mínimo um elemento. Então eu posso formar sequências utilizando apenas um elemento, utilizando todos os elementos ou qualquer quantidade, né, de elementos que estejam aqui. Certo? Vamos lá. Formada com elementos desse conjunto Mzão, todos distintos. Olha só o destaque, não pode ter elementos repetidos, tem que ser todos distintos, beleza? Aí vamos lá, vamos ver aqui essa questão, eu gosto de resolver sempre que possível pelo princípio fundamental da contagem, depois a gente faz uma análise aqui matemática, né? Coloca a fórmula para a gente entender melhor. Vamos lá. De um baralho de 52 cartas, 3 cartas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Olha só. São retiradas sucessivamente e sem reposição. Quantas sequências de cartas é possível obter? Bom, gente, de fato, né, nós sabemos que no baralho temos 52 cartas. Essas 52 cartas são organizadas em 4 naipes diferentes, né? Cada naipe possui 13 cartas, né? Aí 13 vezes 4 é igual a 52, né? 52 cartas. Pronto. Aí dessas 52 cartas, o que é que vai acontecer? Nós vamos retirar ao acaso 3 cartas. Olha só, essas retiradas elas são sucessivas, né? São seguidas uma após a outra. E sem reposição, ou seja, quando você retira uma carta do baralho, você não pode retornar ela para o baralho novamente. Você tirou e pronto. Certo? Não pode repor a carta no baralho. Bom, quantas sequências de cartas é possível obter? Aqui você percebe, né, que este problema ele pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque sempre que eu posso tomar decisões independentes e sucessivas, o produto dessas decisões vai nos dar a resposta. Né? Por exemplo, qual é a decisão 1? Retirar a primeira carta. Então, como eu tenho 52 cartas no baralho, eu tenho 52 possibilidades. Decisão número 2, retirar a segunda carta. Como eu já retirei uma, vão restar nesse baralho 51 cartas. Certo? Conseguiu entender direitinho? Olha só a ideia agora. Decisão número 3, retirar a terceira carta. Como eu já retirei a primeira e a segunda, eu tenho agora quantas possibilidades para retirar?
50, né? 50 possibilidades, porque quando eu retiro um, eu não posso repor novamente no baralho. O produto dessas decisões independentes e sucessivas vai nos dar a resposta. Então, realizando aqui este produto, nós vamos chegar aqui na resposta 132.600 sequências. Olha só quantas sequências. Você vê que é um número enorme, né? A quantidade de sequências. É justamente por isso que, só frisando aqui mais uma vez nesse detalhe, as questões de análise combinatória, normalmente elas perguntam o que para a gente? Quantos são, né? Qual é a quantidade de elementos, né, de sequências que nós podemos contar? Porque é muito mais fácil do que você dizer quais são essas sequências, certo? Olha só agora. Isso aqui foi resolvido até então, né, pelo princípio fundamental da contagem, né? Mas aí a gente quer trazer para essa questão a ideia de arranjo, né? A ideia de arranjo. Como é que fica então aqui a ideia de arranjo, né? A formulinha aqui para essa questão, gente, é o seguinte. Nós temos aqui um conjunto, né? Um conjunto emissão. E nesse conjunto emissão nós temos 52 elementos, certo? Nós temos 52 elementos. E nós estamos querendo organizar esses 52 elementos em sequências de 3 cartas. Por que sequências de 3 cartas? Porque foram feitas 3 retiradas, certo? Então vamos dar nome aqui aos bois, né? Vamos dizer assim, vamos dar nome aos bois. Vamos lá. Olha só. Esse M aqui, ele é o conjunto, né? Ele é o conjunto. E nesse conjunto M, nós temos Mzinho elementos, que são 52 elementos. E eles são organizados, né? Olha só o R, de 3 em 3, porque foram feitas aqui 3 retiradas, né? Cada retirada uma carta, então são sequências com 3 elementos, beleza? Então tá aí. Esse arranjo desses Mzinho elementos, nós podemos dizer o seguinte, arranjo de M elementos tomados R a R, ele vai ser igual a, olha só, se a gente parar para pensar, gente, vocês estão percebendo que aqui, ó, 52, 51, 50, a gente sempre está reduzindo uma unidade até chegar no próximo? É um produto, né, em ordem decrescente? Sim, né? Então, olha só, tu tem aqui esse M, né? Olha só, M, aí tu vai multiplicar por quem? Quem vai ser o próximo? M menos 1. Vai ser esse cara menos uma unidade. Ah, Tiago, agora faz sentido. 52 vezes 51 é 52 vezes, né? 52 menos 1. 52 menos 1 é 51. Olha só que legal. E aí, qual vai ser o próximo? M menos 2, né? Por quê? Eu tenho aqui esse M menos 1. Eu tenho esse M menos 1 aqui. Só que aí qual é a ideia? Nós iríamos subtrair uma unidade daqui também, ó. Olha só a ideia aqui. Sempre que você pega um elemento, no próximo você faz o quê? Subtrai uma unidade, né? Subtrai uma unidade. Até que você chegue, por exemplo, né? Finalizando aqui, a gente chegaria em quê? Olha só, eu vou colocar aqui. Logicamente que você não precisa fazer toda essa questão aqui tão formal assim, tá, gente? É só para você entender a ideia de onde é que eu estou querendo chegar. Por exemplo, como aqui se trata de R elementos, ou melhor, de R fatores, né? Digamos assim. Por que são R fatores? São R fatores porque esse R ele representa a quantidade de elementos de cada sequência, tá? Então, a questão é quem determina isso. Aqui eu tenho 52 cartas. Só que eu estou querendo retirar 3 cartas apenas. Então, em cada sequência eu vou ter 3 elementos, né? 3 cartas diferentes. Porque aqui é sem reposição. Mas eu poderia ter, por exemplo, tirar 4 cartas, 5, 6, depende da questão, tá bom? Então, esse R, ele representa o número de elementos, né, de cada sequência, o número de retiradas que eu fiz aqui, certo? Olha só que interessante, né?
Finalizando aqui e generalizando, aqui ficaria assim, ó, M menos R menos 1. Só finalizando aqui. Eu não vou mostrar por que fica isso, tá, gente? Porque isso aqui vai ficar um pouquinho complicado e é desnecessário, tá bom? Mas a ideia é basicamente essa. É o quê? É você pegar a quantidade de elementos, né? Inicial, você fazer vezes essa quantidade menos uma unidade, né? Por que eu estou subtraindo uma unidade? Porque como eu não posso repor novamente aquela carta no baralho, eu tenho que tirar uma unidade. Por exemplo, olha só se isso aqui não faz total sentido, né? Se eu fizer aqui, ó, arranjo de 52 elementos tomados 3 a 3, porque eu estou formando sequências com 3 elementos. Como é que ficaria isso? Olha só, M, né, tu já sabe, né, que é isso, ó, M vezes M menos 1, né, vezes. Olha só que legal. Aqui, a gente tirando aqui do parêntese, né, menos 1 com menos 1 fica menos 2, né, então fica M menos 2. Ó, M menos 2. Aí aqui, como são 3 elementos, né, aqui você já poderia parar, né? São 3 fatores aqui, ó. Vou mostrar isso aqui para você. São 3 fatores. E agora a gente vai resolver, ó. Arranjo de 52 tomados 3 a 3 é igual a, quem é o M? 52 vezes, quem é o próximo? 52 menos 1, né? 52 menos 1, que é 51, vezes quem é o próximo? O M, que é quanto? 52, 52 menos 2. 52 menos 2 é 50. Realizando aqui esse produto, né? 52 vezes 51 vezes 50, a gente chega com a resposta, essa daqui, ó. 132.600. Tá resolvido. Certo? Então, nota, galerinha, que aqui nós temos um arranjo, né? Tá aqui a formulazinha do arranjo. Não sei se vocês estão habituados com essa forma, né? Aqui, principalmente quem já estudou estação de análise combinatória, porque tem uma fórmula de arranjo que é muito mais utilizada que essa. Só que essa fórmula que é muito mais utilizada é uma fórmula que serve para simplificar o número de arranjos e permutações. E aí, mais tarde, em outra aula, a gente vai abordar sobre esse tema também, tá certo? Então, assim, isso aqui é só uma fórmula geral, mas você não precisa, repito, lembrar de toda essa questão aqui formal, tá? A ideia que você precisa saber é que quando eu estou tratando de uma questão que envolve arranjo com elementos todos distintos, ou seja, não tem elementos repetidos, você vai identificar o quê? O número de elementos do conjunto, que é o M, e você vai identificar o R, que é o número de elementos de cada sequência. Nesse caso aqui, são 3 retiradas, logicamente que são 3 cartas, né, distintas. Então aqui eu tenho um arranjo de 52 elementos tomados 3 a 3, é assim que a gente lê. E aí, como é tomado em 3 a 3, basta você fazer um produto desse número 52, né, pelos fatores 51 e 50, ou 52 vezes 51 vezes 50. Um produto de 3 fatores, né, em ordem decrescente, né? Observa que de um para outro, de um fator para o outro, eu estou reduzindo sempre em uma unidade, beleza? Então fica a dica aí para vocês, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos nas redes sociais e fica ligado aí nas próximas aulas. E não se esqueça de se inscrever no canal, que é o mais importante para você receber essas dicas em primeira mão, ser notificado lá no seu e-mail. Valeu, galera, fiquem com Deus, aquele abraço.